Quero convidá-lo, abra sua Bíblia no capítulo 11 de Romanos. Romanos 11, versículos 33, indo até o 36. Romanos é a epístola que Paulo escreve, desafiando os crentes de Roma a contribuírem com uma possível ida de Paulo até a Espanha para plantar a igreja naquele país. E a intenção mais primária dessa epístola é o desafio para que a igreja de Roma seja parceira de um projeto missionário para a evangelização, para a expansão da igreja. E acaba sendo uma das epístolas mais importantes da Bíblia. É por causa da epístola aos Romanos que Martinho Lutero se converteu a Cristo, conheceu a graça. Na leitura da epístola aos Romanos é que Agostinho de Hipona teve a sua experiência de entrega a Deus. Ouvindo um prefácio da epístola aos Romanos, que João Wesley teve a experiência da sua verdadeira conversão e o coração abrasado, a experiência que levou este homem a evangelizar toda a Inglaterra lá pelos idos de 1700, levando o evangelho de norte a sul, de leste a oeste. Portanto, uma epístola, um escrito especial para todos nós. Capítulo 11, versículos 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Um repórter saía fazendo uma reportagem e a pergunta era relativamente difícil. Quem é Deus para você? Ele foi entrevistando muita gente porque ele queria montar a sua reportagem sobre este tema. Perguntava, algumas pessoas respondiam com simplicidade, mas alguém disse àquele repórter, numa cidade vizinha aqui muito próximo, há um teólogo, um doutor em teologia, já é um pai de família, um senhor de idade, dentro da sua sabedoria, do seu conhecimento, com certeza ele terá uma resposta muito ampla, profunda sobre quem é Deus. Então ele foi até aquele senhor e lá estava toda a família já aguardando para a entrevista. Ele já era avô, portanto estavam ali os netos, filhos, filhas, todos tomaram um banho para entrevista na TV, estavam ali aguardando. Aí o repórter conversando vai para a pergunta, dizendo, senhor pastor, o senhor que tanto estudou, se preparou para o seu ministério e até para o ensino, para o senhor, quem é Deus? Aquele homem então ficou em pé, olhando para a câmera, disse, para falar da divindade, é preciso até a entonação correta. Então ele começa dizendo, Deus é Espírito perfeitíssimo e eterno. Ele é criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Deus é o princípio de tudo que se move, é o motor que move todas as coisas, mas não é movido por ninguém, porque ele é autoexistente. Deus é uno, Deus é indivisível, Deus é imutável, Deus é completo em si mesmo. Ele continua dizendo, Deus é um conceito que extrapola os parâmetros da lógica formal, porque na sua transcendência ele também acaba sendo imanente. Então esse é Deus, perpétuo, sempre existiu, sempre continuou a existir, sempre irá existir, sem nunca movimentar algo, tudo se move em torno dele. E o repórter ficou impressionado e disse, que coisa, eu fico aqui tentando imaginar tudo isso que o senhor está dizendo sobre Deus. O teólogo disse, quer que eu continue? Fale mais um pouquinho. Ele disse, não, já basta, não precisa não. E para quebrar aquele clima, o repórter
perguntou para o menininho, 7 ou 8 anos, neto do que havia respondido à entrevista, e disse: para você, quem é Deus? Aí o menininho respondeu: Deus é tão grande que nem meu avô consegue explicar direito quem é Deus. Mas ao mesmo tempo ele é tão pequenininho que cabe inteiro no meu coração. Olha que coisa impressionante. Quando nos deparamos com essa história, quando nos deparamos com esta pequena narrativa, nós somos desafiados a pensar: quem é Deus? Quem é Deus para nós? E eu imagino que Paulo, o apóstolo, chega nesses versos da carta aos Romanos, tentando adorar a Deus, glorificar a Deus. Quando Paulo chega nesses 4 versículos, ele está acabando de falar sobre alguns dos temas mais profundos do Novo Testamento. A graça de Deus, sem a qual não podemos nos apresentar diante de Deus, a justiça de Cristo. Nos 11 capítulos ele vai falando sobre a eleição com base na soberania de Deus. Ele vai falando sobre a salvação, sobre a justificação pela fé. E Paulo traz uma pausa para exaltar Deus. E aqui nesses 4 versículos ele começa a adorar a Deus. Ele abre o espaço para um hino de adoração ao Senhor. Uma pausa para reconhecer a complexidade da mente de Deus, a soberania de Deus e a glória de Deus. Se há uma preocupação que nós pastores temos com relação à igreja contemporânea, é o fato de estarmos perdendo a visão de apreciar a grandeza de Deus a cada culto, a cada reunião, apreciarmos a soberania de Deus, cantarmos sobre isso, pregarmos sobre isso, orarmos isso, vivermos isso no dia a dia. Quando humanizamos demais Deus, a igreja passa a ser centrada no homem, no ser humano. Os cultos, ou aquilo que cantamos, ou aquilo que pregamos, passa a ser a autoajuda para aguentarmos mais uma semana. Quando pregamos demais sobre o comportamento humano, sobre o que devemos ser, o que precisamos ser, começamos a esquecer de quem é Deus. Agora, quando adoramos a Deus, quando glorificamos a Deus, quando pregamos sobre Deus, quando oramos declarando a grandeza de Deus, quando cantamos isso, nós rendemos o culto a Deus e nós somos transformados por esse Deus que estamos adorando. Por exemplo, quando banalizamos demais Deus, o louvor passa a ser do ser humano para o ser humano. Quando desconhecemos Deus, quando não estamos interessados em conhecer quem é Deus, os atributos de Deus, a glória de Deus, a soberania de Deus, nós perdemos a perspectiva de mistérios insondáveis e passamos a pregar apenas para entreter a igreja, o povo de Deus. Quando achamos que já entendemos tudo sobre Deus, também perdemos a visão desse Deus transcendente que foge ao nosso controle, que escapa daquilo que nós estamos pensando ou queremos. Quando complicamos demais Deus, também nós colocamos Deus longe demais, distante demais. E aí a gente fica pensando assim: como esse Deus longe demais vai se preocupar com o nosso dia a dia, com os nossos dilemas, com as nossas preocupações, com as nossas ansiedades? Ele está longe, preocupando-se com tantas coisas. Ao contrário, quando superficializamos Deus, nós geramos crentes superficiais na fé, rasos nas suas reflexões espirituais, e nós mesmos nos tornamos assim. Se Paulo usou em Romanos 11 capítulos para falar sobre os projetos de Deus, propósitos de Deus, agora ele usa esses versos para louvar, enaltecer, adorar a esse Deus do qual ele está escrevendo. Você só louva a Deus com legitimidade, só adora a Deus com verdade quando você se interessa em conhecer Deus, quando você se interessa em conhecer ao Senhor através da sua palavra,
como, por exemplo, quando você começa a ler os Salmos, a grandeza de Deus, quando você começa a ler o Apocalipse, quando você começa a ler as epístolas de Paulo, você vai sendo chamado a admirar esse Deus. E eu imagino, lendo esses 3 versículos, que Paulo está deixando escapar 3 suspiros, 3 exclamações, 3 expressões de admiração a respeito de Deus. A primeira exclamação: como Deus é complexo. Versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos. Quer dizer, nós não conseguimos entender o juízo de Deus. E quão inescrutáveis os seus caminhos. Uma tradução americana facilitada de Phillips diz o seguinte, traduzindo livremente este versículo: francamente eu fico impressionado diante da insondável complexidade da sabedoria e do conhecimento de Deus. A verdade é que nós somos lembrados nesses versos a respeito da natureza infinita de Deus. Paulo está dando uma freada no ensino das doutrinas bíblicas para abrir o pensamento sobre Deus, adoração a Deus. E quando olhamos para a natureza de Deus, nós não temos como deixar de olhar para a nossa natureza. Nós somos finitos, nós temos um fim, nós temos corpos que terminam com a morte. Portanto, há um limite humano para o saber, há um limite humano para o fazer. Entretanto, Deus é infinito, não há fim na sua existência, não há fim no seu saber. Deus sempre existiu e irá existir. Como entender isso? Deus está em todo lugar. Como entender isso? Porque na mente humana, no nosso jeito de olhar para a vida, nós temos 2 linhas que nos restringem, a linha do tempo e a linha do espaço. Nós não conseguimos entender algo que esteja em todo o espaço ao mesmo tempo e na mesma intensidade. Deus o faz. Como algo sempre existiu ou alguém sempre existiu e não foi criado e sempre existirá, a nossa mente não alcança Deus. Nós nunca compreenderemos ou conheceremos inteiramente, completamente Deus. Alguns erroneamente dizem: quando eu chegar no céu, vou saber então tudo sobre Deus. Lá no céu, nós continuaremos a conhecer Deus. Mas Deus é infinito. Pela eternidade, nós não conseguiremos fechar o nosso conhecimento sobre Deus. Não o conheceremos totalmente. Jean-Jacques Rousseau, filósofo suíço, converteu-se do ateísmo ao cristianismo. Os discípulos foram questioná-lo, perguntando por que você tomou essa decisão. E ele disse o seguinte: eu me tornei cristão porque não consegui entender Deus. Fui estudando Deus e não consegui entender. Então me rendi a Ele. E os discípulos perguntaram: mas se você não conseguiu entender Deus, então aí que você teria que ter se autoafirmado mais ainda como ateu. Ele disse: não, é o contrário, porque se eu entendesse Deus, eu já conseguiria fechá-lo numa caixa de conhecimento. Se eu entendesse Deus, Deus já não seria mais Deus. Mas todas as vezes ele disse que eu tentei entender Deus, ele extravasava, ele fugia pelos vãos dos dedos. E ele falou: é a esse Deus que eu preciso me render. Se a complexidade de Deus coubesse na mente humana, mortal, corruptível, manchada pelo pecado, logo Deus não seria mais Deus. E por vezes encontramos pessoas que dizem: eu conheço totalmente Deus, tenho todas as respostas sobre Deus. Numa creche, uma menininha
estava desenhando quando a professora aproximou-se muito gentil e perguntou: o que você está desenhando? A menina respondeu assim com bastante firmeza, ela disse: estou desenhando Deus, professor. Aí a professora disse: mas ninguém sabe como é Deus. Ela falou: já estou quase acabando aqui, dentro de 1 minuto vocês vão saber como é Deus. E continuou desenhando. Nós não temos todas as respostas sobre Deus. Nós não temos todas as respostas sobre a eternidade. Não temos todas as respostas sobre os propósitos divinos. Em muitas ocasiões, a nossa resposta deverá ser Deuteronômio 29, 29, que diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para os nossos filhos. Há muitas coisas que são encobertas para nós. E essas encobertas não estão reveladas a nós, elas são apenas cabíveis ao pensamento de Deus. Por exemplo, por que Deus escolheu os filhos de Jacó para serem o povo eleito e não os filhos de Esaú? Eu não sei. A Bíblia não fala sobre isso exatamente, qual o critério de Deus, mas a gente diz o que Paulo está dizendo: quão insondáveis são os teus juízos. Por que Deus não escolheu todos para serem salvos? Por que Deus escolheu salvar alguém, mesmo que ninguém merecesse a salvação? Por que Deus escolheu salvar a mim, por exemplo? Não sei, mas quão insondáveis são os teus juízos. Porque Deus não acaba logo com o mal e coroa o bem, e não haveria mais dor, nem sofrimento, nem guerra, nem injustiça nesse nosso planeta. Eu não sei, mas quão insondáveis são os teus juízos. Como Deus é complexo. Mas é interessante, mesmo sendo esse Deus insondável, mesmo sendo esse Deus que nós não conhecemos os juízos dele, nem conhecemos a profundeza do seu pensamento, ele decide manifestar-se a nós com simplicidade. Aleluia! Ele prefere uma manjedoura do que um palácio, para poder viver entre nós, sentir as nossas dores. Essa é a principal mensagem do Natal que se aproxima. Ele prefere gente faminta, doente, pobre da Palestina, nas estradas empoeiradas, do que os eruditos da Grécia ou então os eminentes de Roma. Ele prefere viver entre as coisas simples desse mundo. A gente poderia dizer: Deus é profundo e ao mesmo tempo Deus é simples para se comunicar conosco. É simples para nos ouvir. É por isso que a gente ora e se alegra depois da oração dizendo: Deus me ouviu. Aleluia. É por isso que a gente vem e dobra os joelhos e busca a face do Senhor e nos levantamos revigorados, sabendo: Deus está se comunicando conosco. Esse é um desafio para você orar. Esse é um desafio para nós nos integrarmos na oração. Deus é profundo, mas ao mesmo tempo Ele se comunica com simplicidade. A profundeza de Deus não faz um Deus orgulhoso, um Deus arrogante, um Deus que se distancia do ser humano. Ele é complexo, profundo, mas Ele se comunica com simplicidade. Ele é tão grande que meu avô não consegue explicar. E é tão pequenininho que cabe inteiro no meu coração. Aleluia. Segunda exclamação: como Deus é soberano. Veja comigo versículos 34 a 35. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Paulo coloca aqui 3 perguntas retóricas. Perguntas retóricas são aquelas que fazemos já sabendo a resposta. Fazemos como que para afirmar algo, mas através de uma pergunta. E ele chega a ser irônico. Quem conheceu a mente de Deus? Ninguém conhece a mente de Deus. Quem deu conselhos a Deus? Ninguém daria conselho a Deus. Ele é soberano. Quem é o credor de Deus? Ninguém. As 3 perguntas evocam a soberania de Deus. A soberania de Deus faz parte da sua essência.
Quando entendemos a soberania de Deus na história, passamos a compreender melhor a história da humanidade. E é por isso que quando estudamos o livro de Apocalipse, nós ficamos tranquilos sabendo que Deus está soberano do começo da história até o ponto final da história deste planeta. Na Bíblia Sagrada, quando entendemos a soberania de Deus, passamos a entender melhor os textos da Bíblia Sagrada, das Escrituras. Na vida da igreja, quando entendemos a soberania de Deus, passamos a amar mais a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, o corpo onde Cristo é o cabeça, por causa da soberania de Deus que envolve a igreja e que dirige a igreja. Na vida pessoal, quando entendemos a soberania de Deus, a nossa vida passa a ter sentido. A nossa existência não é mais ao léu das possibilidades. Nós sabemos Deus na sua soberania está nos dirigindo, vai dirigir este final de ano, vai dirigir o 2026, vai dirigir o 2027. Deus irá dirigir a sua vida até o final. Aleluia, isso é soberania de Deus. A soberania de Deus é eterna. Como entender isso? Deus é soberano em toda a história, nada pega Deus de surpresa. Um professor, na época de seminário, explicava dizendo que nós, humanos, somos muito limitados, mas Deus tem a história como um antigo filme de rolo. Aqueles filmes antigos, alguns aqui chegaram a conhecer aquele rolo de filme que ia lá no cinema. Quantos aqui lembram daquilo? Vocês são velhos pra caramba. Mas era como se Deus estivesse estendendo o rolo de filme. Ele tem o controle de todas as cenas que já foram, as que estão no presente, Ele controla, Ele pode modificar, e as que vêm no futuro, Ele tem o controle de tudo isso. Portanto, a soberania de Deus é eterna. Na mesma intensidade, passado, presente e futuro. A soberania de Deus é absoluta. Ninguém pode resistir os decretos de Deus. A soberania de Deus é imutável, ninguém pode mudar o que Deus decreta. A soberania de Deus é eficaz, isto é, a vontade decretiva de Deus sempre se cumpre. O que Deus decreta acontece absolutamente. Deus nunca fica falando sozinho. Deus nunca precisa de um plano B em nada. Ele tem os seus decretos. A gente nem chama de projeto de Deus, nem chamamos de sonhos de Deus para você, nem chamamos de planejamento de Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus tem os seus decretos, e os decretos de Deus se cumprem. A soberania de Deus é livre, isto é, ela não depende de algo ou alguém para que Ele cumpra, para que Ele faça. Para que você entenda melhor. Pensando na política do nosso planeta, está lá o presidente Trump nos Estados Unidos. E ele não gosta de alguns países, naturalmente, alguns governantes, por causa de um regime político inverso à democracia. Pois bem, digamos que o Trump, por algum motivo, queira invadir a Coreia do Norte. Coreia do Norte produzindo arsenal atômico, e o Trump diz: eu vou lá e vou invadir e vou dar um fim nisso. Mas de repente ele repensa, ele diz: não posso fazer isso. Não posso fazer, porque apesar de eu ter poder para fazer, se eu fizer, eu sofro retaliações enormes da China ou da Rússia e assim por diante. Então, a soberania é limitada. Ele tem poder, mas não faz, porque tem consequências. Acontece que Deus, na sua soberania, Ele pode fazer qualquer coisa que Ele quiser fazer. Qualquer coisa que estiver no seu coração fazer, Ele fará. Portanto, como Deus é soberano, a segunda exclamação de Paulo:
Mas, na sua soberania, olhe que coisa impressionante, esse Deus tão soberano resolve salvar pecadores como eu e você. Aleluia! Na sua soberania, Ele se aproxima de gente humilde, indivíduos, para dirigir o nosso futuro, para nos levar em segurança na sua soberania. Aí você fica pensando, Deus é soberano sobre as coisas tão importantes da vida, da história desse planeta. Deus é soberano sobre o universo. Deus é soberano sobre o nosso dia a dia também, sobre a nossa segunda-feira amanhã. Deus é soberano. Terceira e última exclamação: como Deus é glorioso. E veja comigo o versículo 36. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir juntos esse verso? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Como Deus é glorioso. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa eficiente. Através dele todas as coisas são produzidas, colocadas em ordem, e também para ele convergem todas as coisas. Isso o faz glorioso. Tudo gira em torno dele, tudo vem para ele. Esta glória é intangível. Nós não podemos tocá-la nem entendê-la perfeitamente. Essa glória é inatingível, essa glória é ininteligível, é indivisível. Deus não reparte a sua glória com ninguém. O elemento físico que alguns textos bíblicos usam para a glória de Deus, a majestade de Deus, é a luz. Essa luz é tão forte que ninguém permanece vivo se tentasse contemplar essa luz, a glória de Deus. Na inauguração do templo de Salomão, quando ele ora a Deus, a Bíblia diz que a glória do Senhor encheu toda a casa. A glória do Senhor tomou todo o templo. Isaías contemplou parte da glória de Deus e foi transformado, caiu por terra. Daniel contemplou parte da glória de Deus e desmaiou. Daniel capítulo 10. Em Ezequiel capítulo 1, o profeta Ezequiel contemplou parte da glória de Deus e caiu com o rosto em terra quando Deus falava com ele e manifestou a sua glória. Se não há como o ser humano tocar, nem contemplar, nem compreender a glória de Deus, cabe então ao homem, ao ser humano, cabe a nós, igreja, dizermos como Paulo: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quando cantamos isso, quando oramos isso, quando falamos isso, estamos rendendo glória a Deus e dizendo: só Ele pode ser glorificado. Acontece que a glória de Deus produz em nós gratidão. Quando você reconhece a glória de Deus, seu coração enche-se de gratidão. Um cântico, hoje durante a madrugada, cantamos juntos aqui, antes de orar. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Apesar dessa glória, nessa glória, apesar dela, Deus nos alcança. A glória de Deus chega um dia a este mundo, através da manjedoura, através de Cristo. Chega a este mundo através da vida de Cristo e nos alcança. Glória a Ele. A glória de Deus produz também humildade. Thomas Watson escreveu: a visão da glória de Deus produz humildade, porque as estrelas somem quando o sol aparece. Quando Deus manifesta a sua glória, nós entendemos o quanto estamos distantes da glória de Deus e nos humilhamos, porque somos pecadores, porque somos limitados, porque somos seres que não podemos nos aproximar da glória de Deus. Produz humildade. Ninguém pode usurpar a glória de Deus. Ninguém pode tomar parte da glória de Deus para si. Ninguém pode diminuir a glória de Deus, dizendo: não vou adorá-lo porque
não aceito que ele tenha tanta glória, ele continua sendo glorioso. Você, adorando ou não adorando, a glória dele não é afetada. Mas quando eu e você adoramos a Deus, por causa da sua glória, nós somos transformados. Nós somos transformados. A glória de Deus também produz temor. Isaías, quando contemplou a glória de Deus na sua visão, capítulo 6, ele caiu por terra e disse: ai de mim que vou perecendo, porque ele viu a glória de Deus. E vendo a glória de Deus, ele olhou para o seu pecado. Pedro, o apóstolo, quando Jesus o vocaciona, no momento de pesca milagrosa, quando ele reconhece a divindade de Cristo, ele diz: aparta-te de mim, porque sou pecador. Como transgredir um Deus tão glorioso? A glória de Deus traz temor sobre o crente. O crente tem temor de Deus por causa da glória de Deus. Como pecar contra a glória de Deus? Se fomos chamados para levar esta glória ao mundo, à nossa cidade. Como viver desordenadamente, relaxadamente, diante de um Deus tão glorioso, magnífico. A glória de Deus também produz vocação. Deus nos chama para sermos portadores dele, levando a sua glória a quem não conhece Deus, para que Deus seja glorificado na vida, na família, nos negócios, daqueles que ainda não conhecem a Deus. Há um grande pregador dos nossos dias, John Piper. Aconselho que você localize John Piper, ouça pregações, acompanhe os YouTubes, os livros de John Piper, porque ele nos leva a uma profunda reflexão sobre vida cristã, evangelho e tudo mais. Mas ele diz o seguinte, que a principal razão da igreja se importar por missões e fazer missões é que povos que não conhecem a glória de Deus passem a conhecer a glória de Deus. Então, essa glória produz gratidão, produz humildade, produz temor e produz vocação. As 3 exclamações de Paulo: como Deus é complexo. Segunda, quão soberano é Deus. Quão glorioso é Deus. Os puritanos, que foram dizem os historiadores, os melhores cristãos, a melhor estirpe de cristãos que já viveu na face da terra, eles levantavam-se pela manhã, perguntando: neste dia, em que eu posso honrar e glorificar a Deus? Quais as atitudes que eu posso levar comigo para, nesse dia, semear a glória de Deus, a grandeza de Deus, os atributos de Deus? E eles cantavam sobre isso, eles pregavam isso, eles escreviam sobre isso, eles oravam isso. Por isso eram cristãos mais firmes, mais coerentes, mais reverentes, mais éticos, porque reconheciam a grandeza de Deus, a soberania de Deus, a glória de Deus, atributos de Deus. E é por isso que o profeta Daniel, no capítulo 11, versículo 32, diz: o povo que conhece o seu Deus esforça-se e faz proezas. Conheça Deus, dedique-se a conhecer Deus. Vamos colocar a nossa vida no altar de Deus, adorando a Deus agora. Se durante esse ano você apenas orou pedindo algo para Deus, se durante esse ano você apenas, na vida de oração, se comunicou com Deus, sem adorá-lo por causa dos seus atributos, eu quero chamá-lo a fazer isso agora. Nós vamos adorar a Deus pelos atributos de Deus. E você vai começar a soltar a voz, dizendo: Senhor, Tu és grandioso, Tu és glorificado, Tu és glorioso. Comece a dizer isso: Tu és soberano. Comece a dizer que Deus é todo-poderoso, que Deus é maravilhoso, que Deus é complexo, mas ao mesmo tempo Ele se comunica com simplicidade conosco. Comece a dizer isso para Deus. Comece a declarar as grandezas
de Deus. Nós precisamos fazer isso como igreja do Senhor.